Trump e Zelensky têm conversa telefónica. O presidente ucraniano diz que trouxe desenvolvimentos na defesa aérea. A Alemanha quer negociar diretamente com os talibãs, fazer um acordo para deportar afegãos condenados. A União Europeia registrou aumento de 42% nas mortes relacionadas com o calor no local de trabalho desde 2000. Sindicatos pedem medidas de proteção dos trabalhadores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar ao telefone com o presidente da Ucrânia. Uma conversa que Volodymyr Zelensky disse ter sido muito importante e frutífera. Numa publicação no X, Zelensky disse que discutiram os ataques aéreos russos e a situação na linha da frente. Também decidiram trabalhar juntos na defesa aérea da Ucrânia, bem como a possibilidade de produção, compras e investimentos conjuntos na área da defesa. A conversa acontece apenas um dia depois de Donald Trump também ter estado ao telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Mas, apesar destas conversas, no terreno, a guerra continua. Entre quinta e sexta-feira, a Rússia lançou um grande ataque contra a Ucrânia, o maior desde o início da guerra. O alvo foi, sobretudo, Kiev, mas nas horas seguintes os ataques também provocaram um apagão na central nuclear de Zaporíjia. Entretanto, a Rússia diz que a Ucrânia está a usar um novo tipo de drone, terá sido utilizado num ataque a uma central estratégica de Rostov, perto do mar de Azov. O Congresso dos Estados Unidos aprovou o enorme projeto de lei de Donald Trump sobre reduções de impostos e cortes na despesa, pondo fim a dias de debate e votações durante a noite no Capitólio. Os republicanos da Câmara dos Representantes levaram a Big Beautiful Bill de 4,5 bilhões de dólares à aprovação final do Congresso na quinta-feira, ultrapassando vários contratempos para aprovar o pacote de políticas do segundo mandato de Trump antes do prazo de 4 de julho. Os líderes do Partido Republicano trabalharam durante a noite e o próprio presidente encorajou um punhado de céticos a desistirem da sua oposição e enviar o projeto de lei para que ele pudesse assinar. The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. Os democratas têm estado unidos na oposição ao projeto de lei com protestos a decorrer por todo o país. Alegam que a rede de segurança social do país sofreria grandes alterações com o projeto de lei, nomeadamente no acesso a seguros e serviços de saúde e assistência alimentar. A Alemanha quer negociar com os talibãs de forma direta, fazer um acordo para que Cabul receba de volta os afegãos que são condenados por crimes cometidos na Alemanha. Estas exportações foram interrompidas em 2021, quando os talibãs tomaram o poder em Cabul, e retomadas em agosto do ano passado, com apoio de parceiros na região. Mas o ministro alemão do Interior diz que esta não é uma solução permanente. Por isso, Alexander Dobrindt quer fazer um acordo direto de repatriamento, sem intermediários. Mas estes planos estão também a ser muito criticados. É que a Alemanha não reconhece o governo talibã. Além disso, as Nações Unidas lembram as violações dos direitos humanos no país e dizem que neste momento não é apropriado fazer deportações. Mesmo assim, Berlim quer avançar e até fazer um acordo semelhante com a Síria. Os sírios, os afegãos, são precisamente os dois maiores grupos de requerentes de asilo na Alemanha. Juntos são mais de 10 mil pessoas. A migração foi o tema central das eleições legislativas na Alemanha, que decorreram em fevereiro. A Rússia tornou-se o primeiro país do mundo a reconhecer formalmente o governo talibã no Afeganistão, desde que o grupo tomou o poder em 2021. A decisão surge pouco depois de o Tribunal Superior de Moscovo ter retirado a designação de terrorista ao grupo em abril. As relações entre os dois países têm sido historicamente complexas. No entanto, nos últimos anos, a Rússia tem procurado aprofundar os laços com o Afeganistão. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas numa explosão num posto de gasolina em Roma esta sexta-feira.
Nenhum dos feridos, que incluem 8 agentes da polícia, um bombeiro e um socorrista dos serviços de emergência, está em condição grave. 5 pessoas terão sido hospitalizadas, todas com queimaduras ligeiras e alguns ferimentos provocados por estilhaços. O Corpo de Bombeiros disse que o acidente foi causado por uma falha técnica durante o reabastecimento. O presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri, disse que houve 2 explosões depois de os bombeiros chegarem ao local, com alguns edifícios e veículos nas imediações atingidos pelas chamas. A explosão foi tão violenta que se ouviu noutras partes da cidade. Algumas pessoas que se encontravam nos apartamentos próximos da bomba de gasolina disseram que a sensação foi de um tremor de terra. Na Chequia, as luzes apagaram-se. Foi assim em Praga e noutras regiões do país. O apagão desligou os semáforos e paralisou os elétricos a meio do caminho. Na sexta-feira, viajar ou chegar a casa na Chequia tornou-se uma verdadeira aventura. Também os comboios foram afetados, com algumas linhas completamente paradas. Čekám, než se to obnoví celý ten provoz, když skončí ten blackout, vůbec nevím. Cestujem smerom na Mělník a vlastne čakám. No, má to spoždení 46 minút, 45 minút, takže stále čakám. A nějaké informace k tomu máte, nebo kde sledujete? Úplne nie, sledujem len tabulu, takže čakám. Mais sorte teve quem ia viajar de avião. O aeroporto internacional de Praga não foi afetado. Para já, as autoridades excluíram a hipótese de um ataque informático ou terrorista, mas não é claro o que causou esta falha de energia. O primeiro porta-aviões construído na China atracou em Hong Kong, onde estará aberta a visitas públicas durante o fim de semana. A imprensa local adianta que todos os 10.000 bilhetes para as visitas estão esgotados. A iniciativa surge como parte da campanha de Pequim para promover o orgulho nacional em Hong Kong, especialmente depois dos protestos anti-governo em 2019. A campanha também acontece poucos dias antes do território marcar o 28º aniversário da transferência da soberania britânica para a China. Hong Kong mantém alguma autonomia, mas os assuntos militares e externos permanecem sob o controlo de Pequim. Em abril, o porta-aviões foi despachado para exercícios no leste marítimo e no espaço aéreo ao redor de Taiwan. Um mês depois, realizou exercícios conjuntos no Pacífico, numa demonstração de crescente ambição naval. A vaga de calor mortal que varre a Europa provocou incêndios na Turquia que tiraram a vida a um homem de 81 anos. Centenas de bombeiros, apoiados por aviões e helicópteros, foram mobilizados na quinta-feira para extinguir um incêndio florestal que lavra na cidade costeira turca de Sezme. Na última semana, o país lutou contra centenas de incêndios agravados por ventos fortes, calor abrasador e baixa umidade. Dezenas de milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas localidades durante o combate às chamas, mas a maioria dos incêndios já foi extinta. Em Itália, o cenário é igual. Segundo os especialistas, o país vai enfrentar o pior dia da onda de calor na sexta-feira. O Ministério da Saúde italiano declarou que 17 das 27 principais cidades do país estão a sofrer com as temperaturas altas. As urgências registaram um aumento de 20% nos internamentos e há pelo menos 5 vítimas mortais relacionadas com o calor. A cidade de Bolzano é uma das mais quentes do país e muito devido à sua localização e infraestruturas. As autoridades dizem que a expansão da vegetação urbana é fundamental para baixar as temperaturas, uma vez que zonas com sombra podem ser até 5 graus mais frescas. No cantão suíço de Aargau, o calor extremo fez com que a central nuclear fosse parcialmente desligada da rede elétrica devido à temperatura elevada da água num rio próximo. A vaga de calor que assola a Europa fez as suas primeiras vítimas no local de trabalho. Espanha e França registaram cada uma morte relacionada com a vaga de calor. Tragédias semelhantes ocorreram em verões anteriores em ambos os países, bem como em Itália e na Grécia. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, a União Europeia registrou um aumento de 42% nas mortes relacionadas com o calor no local de trabalho desde o início do século.
A Confederação Europeia dos Sindicatos sublinha que quando as temperaturas ultrapassam os 30 graus, o risco de acidentes de trabalho aumenta de 5% a 7%. Já quando o termómetro ultrapassa os 38 graus, o risco é 10% a 15% mais elevado. E noi diciamo anche che le valutazioni del rischio devono essere fatte tenendo conto non solo della temperatura, ma anche di altre condizioni che incidono: l'umidità, appunto la quantità d'ombra disponibile, la ventilazione, l'esposizione alla luce solare. Poi pensiamo che ci debba essere il diritto alle visite mediche, ai controlli periodici e infine un diritto banale, quello ad assentarsi al lavoro senza provvedimenti disciplinari, senza sanzioni, nei casi in cui il lavoratore percepisca che delle condizioni di calore estremo lo stanno mettendo in difficoltà. A Confederação exige que sejam fixadas temperaturas máximas de trabalho mediante o setor de atividade, como já acontece em alguns Estados-membros. Os sindicatos lamentam igualmente a falta de dados sobre estas mortes ou acidentes. Michael Madsen morreu aos 66 anos. O ator foi encontrado inconsciente na sua casa em Malibu, no estado da Califórnia, na quinta-feira de manhã e o óbito foi declarado ainda no local. Acredita-se que o ator tenha morrido de causas naturais. O seu empresário Ron Smith adiantou a possibilidade de ter sido uma paragem cardíaca. O ator destacou-se em filmes como Cães Danados, Kill Bill, Os Oito Odiados ou Era Uma Vez na América, todos filmes de Quentin Tarantino.